Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar nessa sociedade por conta do convite que a URI nos faz e também dos nossos queridos amigos que também conosco jornadeiam nesse trabalho em prol da divulgação da doutrina espírita e também com relação ao trabalho do Cristo. Esse livro, ele é um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, como o Vani introduziu. A proposta que ele traz, ela é algo assim pouco falada no meio espírita, porque ela tem muitos aspectos da fenomenologia e a gente quase não ouve falar disso aí. Então eu fico muito feliz, muito grata de poder contribuir e trazer para vocês isso, para que juntos possamos entender melhor esse aspecto e de repente colocar algumas questões da nossa vida, da nossa vida prática. Então, o livro, o nosso texto, Memória Cósmica, a psicometria de todos nós. Isso então nós vamos entendendo, na medida que os textos vão nos aclarando os pensamentos, nós vamos fazendo o nosso raciocínio daquilo que a gente propõe trazer. O livro chama-se também Memória Cósmica. A capinha dele é essa daqui, que é a recente versão, como está ali no slide. É um livro fininho, assim, mas ele tem bastante informação. Então, Hermínio Corrêa de Miranda, ele fez surgiu esse livro a partir de um que ele tinha lido em 1960. O livro chama-se Enigmas da Psicometria e foi escrito por Ernesto Bozano, 1960. E o Ernesto Bozano, quando escreveu sobre a Enigmas da Psicometria, havia lido um livro de William Denton, que foi lançado em 1863. William Denton é um inglês e ele escreveu esse livro após 20 anos de pesquisas que ele fez na faculdade em que ele exerceu como diretor, lá nos Estados Unidos, em Ohio, e ele fez pesquisas por 20 anos. Como que se deram isso daí? Então ele pegou muitas questões, muitos alunos e, como ele gostava muito da geologia, pegava fragmentos da matéria, fragmentos de metais, embrulhava com algum papel, alguma outra coisa e os alunos precisariam então descobrir do que se tratava, o que é que estava embrulhado ali. E então ele descobriu que muitos deles apresentavam informações muito além do que a mera descoberta do que se tratava e qual era o material que ali se encontrava. Então ele escreveu esse livro que se chama The Soul of Things, em inglês, A Alma das Coisas, e ele escreveu 111 belíssimos casos da psicometria. E então Hermínio Corrêa de Miranda, tomando conhecimento disso, ficou enlouquecido. Buscou o livro e ele diz que esse livro ele faz parte daqueles que são da conspiração do silêncio, ou então aqueles livros fantasmas em que as pessoas ouvem falar, sabem que eles existem, mas que eles não são encontrados. Porque o material que lá se encontrava na época, ele era algo que não se devia colocar a lume. Então as pessoas excluíam, então eles ficavam exilados mesmo. Então essa informação fazia então parte da conspiração do silêncio, porque não se desejava que as pessoas tomassem conhecimento. Então em 2004, Hermínio Corrêa de Miranda teve então um acesso a uma das edições de 1988. E aí ele pensou, será que eu vou traduzir o livro? O que eu vou fazer, já que eu tenho a obra em mãos? Então ao invés de traduzir, que ele disse que poderia, por conta da linguagem, o perfil do livro, ficaria algo assim meio enfadonho, não interessante para que as pessoas lessem, ele resolveu então escrever Memória Cósmica de uma maneira diferente, numa linguagem mais simplória, que ele usualmente tinha quando ele escrevia suas obras, e de uma maneira muito simples, como se estivesse conversando realmente com a gente. Então ele resolveu reescrever alguns casos e colocando alguns apontamentos. E aqui a gente pretende também mostrar então algumas das suas colocações. Mas afinal, o que é a psicometria? Então a gente já mais ou menos explicou, mas vamos aprofundar melhor esse conhecimento.
Hermínio Corrêa de Miranda traz que trata-se de uma faculdade, um poder, de que são dotadas algumas pessoas de verem tudo o que aconteceu a qualquer fragmento de matéria ou em sua presença. Então, a pessoa tem condição, é uma especialidade, um tipo de mediunidade específica que consegue, a partir do contato manual daquele objeto, saber algumas informações. E há um livro, pela psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, que diz que a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Também vai dizer dessa informação. Já vamos entrar nesse livro também. Diz Hermínio Corrêa de Miranda, lá na conclusão desse livro, que a psicometria em si mesma resulta de uma faculdade especial nos sensitivos, que estudos posteriores reclassificaram como anímica, algo que é da alma, em vez de mediúnica. Ou seja, há quem diga, né, nessas categorias, para você categorizar o que se refere a esse tipo de mediunidade, que ela era muito mais anímica, ou seja, que vinha do próprio médium. Diferente da mediúnica, que é quando você tem a intercessão do mediúnico, do espírito que intercede com o médium. Mas aí ele faz uma observação. De minha parte, vejo em alguns casos, por ele mesmo apresentados, a interferência sutil de entidades desencarnadas. Casos, porém, em que os espíritos, porventura presentes no evento, não se manifestaram explicitamente e não dialogaram com os sensitivos desdobrados de seus corpos físicos. Tenho a impressão que as sensitivas até poderiam interpelar certas entidades e com elas dialogar. Então, na verdade, poderia até interceder, conversar com essas entidades que estavam ali presentes, mostrando alguma informação, mas não eram necessariamente os espíritos que davam essa informação. Isso é só a título de conhecimento, né? Ela tem essa característica. Aí ele acrescenta, o codificador, Allan Kardec, foi um estudioso profundo da fenomenologia, mas preferiu sabiamente dedicar-se mais aos aspectos doutrinários, religiosos, éticos e científicos, que seu contato com os espíritos ia revelando. Talvez por essa razão, essa capacidade, essa faculdade não se encontra explicitamente colocada em O Livro dos Médiuns. Mas ela é um tipo de mediunidade, né? Como bem visto aqui. Ernesto Bozano explica muito bem naquele seu livro Enigmas da Psicometria, que é o tipo de mediunidade. Pois bem, André Luiz, naquele livro Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer que as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conserva do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Então, aos poucos, a gente vai construindo o pensamento disso aqui. Então, nós trouxemos um exemplo. Mas antes, veja só. Francis Thompson também diz o seguinte: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente, estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar numa flor sem incomodar as estrelas. Então, esse é o processo da psicometria. Então, nós trouxemos aqui um exemplo. Um exemplo que está no livro Memória Cósmica, que se intitula O Indiscreto Testemunho da Bandeira. Esse exemplo diz o seguinte: é a descrição feita das sessões e do ambiente da Câmara dos Deputados americana, feitos a partir de um pequeno pedaço de damasco, que é um tipo de tecido, de um estandarte que havia sido tomado pelo exército britânico em 1814, levado para a Inglaterra e depois devolvido aos Estados Unidos. Então, eles encontraram, tempos depois, um fragmento, um pedaço de damasco, né, que é um tecido, que pertencia a uma das bandeiras que ficavam atrás daquela mesa em que se colocavam os deputados. E eles, quando teve
essa guerra, essa guerrilha, o exército britânico tomou essa bandeira e levou com eles. E aí ela foi recuperada, mas um pedaço dela foi feito então o trabalho da psicometria, colocado na mão do médico psicômetro, e daí então ele observou o que é que tinha para dizer esse fragmento do tecido. Olha só o que ele diz, é impressionante a fala que a bandeira trouxe. Diz o seguinte: predomina generalizada atmosfera de pompa no que se passa. A vibração deste lugar é muito diferente da que eu sinto nas igrejas. Não há aquela solenidade, mas um ar de bom humor e às vezes até de divertimento. Trata-se do salão de uma câmara ou assembleia. Há algo muito divertido agora em discussão. Há pouco tempo estavam todos com um ar sério. Alguns deles demonstram um interesse muito grande pelo assunto, mas percebo que a sinceridade deles é mero fingimento. Falam com muita loquacidade, mas é pura conversa da boca para fora. É uma coisa repugnante contemplá-los. Então, assim, quem passou a informação foi a médium psicômetra, mas quem estava dizendo isso era o fragmento da bandeira. Então, por isso que ela narra como se estivesse assistindo a informação, como de fato assistiu. Então, tudo que ela viu, ela vai apresentando para que a médium escreva. Nem imaginavam os membros daquela casa que o estandarte pendente acima da cadeira do presidente era um observador tão atento do que ali se passava, que ele registra o ocorrido com maior precisão do que o escriturário e lê seus corações com um olho que tudo vê. Não imaginavam os presentes estar sendo documentada para o futuro sua maliciosa hipocrisia. A despeito de enganar os demais companheiros e de receber os aplausos da multidão por sua mercenária eloquência, o oscilante estandarte lia na mais profunda intimidade de todos, preparando-se para transmitir o futuro um fiel testemunho de suas verdadeiras condições. Aí aqui é já a conclusão do Sr. Denton. Quantas nuvens de testemunhas nos cercam por todos os lados, por todo o tempo. Não há escuridão, por mais densa, que seus olhos não sejam capazes de penetrar. Não há som, por mais débil, que não se possa ser captado e preservado para sempre. Nenhum suborno é capaz de corrompê-las, nenhuma eloquência as desvia de seus objetivos. Nenhum advogado poderá demovê-las. O tijolo na parede é capaz de revelar o caráter dos ocupantes da casa e contar histórias que farão o orgulhoso acovardar-se e estremecer. Mesmo sepultado, aquele tijolo da casa, nas águas do oceano, ele conservará por toda a eternidade o que lhe tenha sido confiado. Quebre-o em pedaços e você terá apenas multiplicado a sua memória, dado que cada fragmento, tanto quanto o todo, poderá contar a história testemunhada. Aí ele põe uma observação: cada partícula, por mais diminuta que seja, contém as informações do todo. Então é impressionante quando nós lemos esse trecho, e eu fiz de propósito trazer a maior parte dele, para que a gente seja fiel às palavras e fiel às colocações. Que interessante que é aquela bandeira colocada atrás dos deputados percebia os sentimentos, as vibrações, as intenções e as reais intenções, bem na verdade. E tudo aquilo que eles tentavam ocultar dos demais, aquele estandarte percebeu. Então, é impressionante isso aqui. Aí nós trouxemos também um outro exemplo. Esse exemplo está no livro Nos Domínios da Mediunidade, para que a gente vá então pensando
várias formas, né, de se ver a psicometria. Então, André Luiz, para quem lê as obras de André Luiz, sabe o quanto como é que se forma. Então, André Luiz sai com um benfeitor, né, um orientador, e com ele vai aprendendo as lições. E ele vai, então, narrando as informações, os aprendizados que ele vai recebendo desses contatos com os benfeitores. Então, chega no momento, o livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 26, que é intitulado Psicometria. Eles chegam até um museu. E aí, André Luiz observa que nesse museu, muitos dos bens, dos objetos que estavam expostos para a visitação das pessoas, circulavam entre as pessoas encarnadas muitos espíritos desencarnados que se confundiam com aquelas pessoas encarnadas. E muitos desses objetos, eles tinham uma coloração opaca, uma vibração densa, uma energia sobre aquele objeto que chamou a atenção do André Luiz. E ele questiona então o benfeitor por que aqueles objetos tinham aquela coloração. E aí ele percebe que na parede tinha um relógio, mais ou menos esse aí que a gente trouxe, que tinha algo mais denso ainda. E então o benfeitor esclarece. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que o deixaram. Aí ele complementa uma informação aqui, que o pensamento espalha as nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente, assim como o animal que deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então, o André Luiz, a pedido do benfeitor, coloca a mão sobre o relógio. E aí ele consegue ver, né, de lá para cá, outras informações. Então ele percebe que aquela família, tinha um casal, juntamente com 4 filhos, estavam na mesa conversando. E ele começa a observar que a casa, a família tinha então alguns pertences, ela é uma família abastada. E esse relógio estava na parede em local de destaque. A família provavelmente tinha uma ligação grande com esse relógio por conta daquela vida que viviam. E o relógio simbolizava aquele momento em que eles viveram de uma forma talvez, digamos, mais feliz. E por essa razão, eles estavam vinculados no objeto de tal forma que era percebível pelos espíritos que lá estavam que ele tinha uma massa acinzentada em torno dele. Então, a ligação que a família projetava frequentemente não desvinculava do objeto. Muito interessante, né? E aí André Luiz continua mais um pouco. Aí eles observam, num corredor do mesmo museu, um espelho emoldurado também projetando um aspecto mais antigo. Aí esse espelho, notando próximo dele, havia uma jovem desencarnada, ligada ao espelho. Então chegaram lá 3 cavalheiros e 2 damas próximas a esse espelho e ficaram admirando a moldura. E uma delas ficou mais empolgada com o espelho, né? E a jovem desencarnada chega e coloca a mão sobre o ombro dessa que ficou mais entusiasmada com o espelho, e ela, percebendo a vibração, pediu para que todos saíssem de lá. E a jovem, notando André Luiz na sua postura, ficou feliz com a solidão novamente, como se o espelho, sendo propriedade sua, fosse então realmente devolvido a si. Então essa ligação, essa aproximação, essa fixação no espelho chamou a atenção dele e ele questionou o benfeitor.
Aí ele vai contar a história do porquê que aquela jovem estava junto ao espelho. Este espelho foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Ele era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou as ordens do pai. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça, o espelho, como lembrança, até que pudesse voltar e, enfim, casarem-se. O que será que aconteceu? Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa, esqueceu-se das responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. Ela ainda estava aguardando que o noivo regressasse. Aí diz o benfeitor: imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o, como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. Essas questões, Kardec já tinha feito algumas colocações, mas de forma diferente. Quando se estuda as matérias, o princípio das matérias, isso os médicos e os que estudam mais a física quântica poderão afirmar, poderão perceber que o átomo primitivo, ele vai evoluir até que se torne um arcanjo. Então, na questão 33, vai dizer, uma das respostas, que a modificação dessas matérias, ela vai reconduzir para que tudo esteja em tudo. Então, tudo que está em nós, diz Leon Denis, está também no universo. E tudo que está no universo encontra-se também em nós. Todas as questões que nós trouxemos aqui como exemplos, elas vão fazer com que a gente construa esse pensamento e vá compreendendo essa questão de que tudo está em tudo, As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e se essa jovem, se alguém resolvesse então comprar aquele espelho, digamos que ele estivesse à venda, se alguém resolvesse comprar aquele espelho, será que levaria junto consigo a jovem desencarnada? E essa pergunta, que pode nos suscitar, André Luiz também fez ao benfeitor nessa conversação. Aí então ele diz assim: de certo, arcaria também com a presença da moça. Sim, a moça poderia ir junto. Aí ele pergunta: mas isso seria justo? Pois afinal, o que a pessoa que está comprando tem a ver com isso, Aí ele responde: meu querido, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasia à frente do objeto, disputando-lhe a posse. E quem? Pergunta ele. O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou então a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Aí o André Luiz pergunta: mas, essa é uma pergunta muito inteligente, inclusive, mas não poderemos então aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Por exemplo, se o jovem ou a mulher com quem ele se vinculou
e que causou tanto sofrimento a ela, percebesse, né, conscientizasse daquilo que ele causou a ela e começasse então fazendo orações, né, vibrando positivamente para que ela esteja bem. Daí, então poderia ser que essa situação entrasse num processo de cura? Aí olha a resposta. Sim, isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Lei de causa e efeito, né? Problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Então, aquela vinculação que ela se afetivou ao espelho, toda aquela tristeza, toda aquela, vamos dizer assim, aquele atraso do processo evolutivo dela, terá que ser resgatado. Porque as partes envolvidas, por alguma força estranha, por alguma intuição ou algo que não se pode explicar com palavras, ia, de certa forma, atrair essa pessoa, esse espírito, para a vinculação com eles, e então, numa nova existência, iria ser feito o resgate do trio. Então, nós percebemos aqui esse grande apego às coisas e às pessoas. Então, os exemplos, tanto do relógio quanto ao do espelho, eles nos mostram o quanto nós ainda estamos apegados às coisas e às pessoas. Isso se dá porque nós ainda estamos num nível evolutivo ainda baixo, ainda muito denso. O apego às coisas é o desconhecimento de que essas coisas são coisas e de que não nos pertencem de fato. Tudo aquilo que nos serve hoje de material e que nós nos utilizamos para que a nossa vida seja mais fácil, por exemplo, nossa casa, o vestuário, o veículo que nos conduz, o emprego que nós temos, tudo isso é algo que nós um dia teremos que inevitavelmente deixar. Por outro lado, também há o apego às pessoas. Por que se vincular às pessoas dessa forma doentia? Por que nós ainda fazemos isso? Ao contrário do que se pensa, isso não é amor, isso é apego. E o apego, ele ainda é o processo doentio, ainda é algo que não está evoluído a ponto de libertar. E isso vai totalmente contra a lei de liberdade, a lei de evolução. Então, o apego às coisas e às pessoas demonstra o quanto ainda nós não estamos evoluídos o suficiente para nos libertarmos das coisas, de compreender que o caminho que cada um vai trilhar, ele é individual e pertence a cada um. E nós, independentemente daquilo que temos provisoriamente como subterfúgio material, isso não tem nada a ver com a evolução que você vai ter. E que as pessoas, igualmente como nós, são livres para viver a sua vida. E que seu livre-arbítrio é respeitado. Né? Que nós não temos o direito de violentar o livre-arbítrio de ninguém. Então, esse moço teria a liberdade, digamos, se tivesse resolvido a situação, de relacionar-se com outra pessoa. Mas a violência, a maneira com que ele lidou com o problema, criou essa circunstância dolorosa para a moça que havia se vinculado e se comprometido de fato com ele. Então esse apego ainda nos atrapalha muito. E ainda, por outro lado, há também a lei de causa e efeito. Então lá no primeiro momento, quando se avalia a descrição feita pela bandeira, nós observamos que a lei de causa e efeito, e isso é muito importante que se fique bem compreendido entre nós, ela vigora em todos os campos. Então, a exemplo daquilo que a bandeira viu, é como se cada um de nós tivesse um processo, um dossiê, né, um arquivo individual, e que tudo o que nós fizemos jamais se apagará. Todas as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a forma que esses pensamentos criam, elas estão no nosso arquivo individual. E é possível alterar esses arquivos? Não, não é possível alterar esses arquivos. Aquilo que foi feito dentro do espaço do tempo. Alguém que faz isso muito bem e que eu gosto muito particularmente é a Amélia Rodrigues.
aí ela acessa os arquivos de Jesus. Então ela vai até os arquivos do Cristo. Imagina o que tem lá, né? Imagina, a gente tem passado meio assim, mas Jesus tem coisas interessantíssimas. Tanto é que ela vai e se dedica a esses arquivos. Então ela vai, acessa esses arquivos no plano espiritual e traz para nós, através das psicografias por Divaldo Franco, as informações exatamente como se passaram. E é impressionante, ela conta os detalhes, né? Ela fala do tempo como estava, se o vento soprava, se era calor, se era frio, a vibração das pessoas, se as pessoas se amontoavam, se as pessoas se acomodavam, se elas estavam calmas, se elas estavam eufóricas. Tudo a Amélia Rodrigues conta. Por quê? Porque ela consegue fazer esses acessos. E aí eu digo para vocês, porque eu fiquei extasiada com essa situação, imaginando o que por conta daquilo tudo que a gente está vivendo, dos lugares onde a gente frequenta, o quanto de testemunhas há em torno de nós. Porque a princípio nós achávamos que as multidões de testemunhas que sempre nos estavam observando eram os espíritos. E aí você vai vendo que não são só os espíritos que nos observam, não são só os espíritos que nos olham, mas também aqueles fragmentos, a parede, os móveis, os utensílios, tudo está observando. A partir dessas informações da psicometria, a gente consegue perceber que tudo está sendo observado. E não adianta você quebrar a casa, aí não fica nada, né? Então, um crime pode ser oculto, se eu vou lá e destruo a casa e ninguém consegue. Piorou. Porque cada fragmento da casa vai contar a história inteira. Porque ela vai viajar pelo mundo e vai contar a história inteira. E Hermínio Corrêa de Miranda abre o livro contando a história de um carvão, um pedacinho de carvão que saiu de um vulcão, sei lá quantos milênios atrás. E ele faz um caminhar, um desdobramento e passa por N lugares e ele mantém a sua memória gravada nele. Então, o quanto nós precisamos observar as nossas atitudes para que então nós possamos fazer algo diferente, que os nossos arquivos individuais tenham histórias melhores para contar. E que o ambiente também perceba que as nossas vibrações, os nossos pensamentos e as formas que nós projetamos, plasmamos desses pensamentos que nos são particulares, sejam modificados a partir daquilo que nós estejamos fazendo a partir daquele momento do despertar, né? Então a nossa consciência, ela vai tomando forma, ela vai se libertando, ela vai crescendo na medida em que nós tomamos conhecimento desses arquivos individuais e que estão no nosso inconsciente. Então o nosso inconsciente, que é algo muito profundo, ele guarda essas reminiscências pessoais. E na medida que nós vamos nos conhecendo, fazendo a autocompreensão, percebendo quem somos de verdade, nós vamos conseguindo acessar esses arquivos que estão guardados em nós, ampliando a nossa consciência para percebermos o quanto ainda nós precisamos ajustar com a lei. Porque tudo o que vai contrário à lei são transgressões da lei. E isso é necessário reajustar. Por mais, como diz a história, por mais que aquele indivíduo que foi lesado tenha se modificado, tenha perdoado, tenha compreendido e saído daquela situação. Mas cabe a cada qual trabalhar naquilo que errou, naquilo que transgrediu. E aí, vocês acham que isso é novidade? Não. Então nós vamos encontrar no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a informação dita por Jesus. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se, a ponto de pisotearem-se umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar, primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido.
Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. O fermento que os fariseus traziam, Jesus já deixa bem claro, era a hipocrisia. Eles demonstravam uma aparência de ser algo que evidentemente não era. Eram aqueles sepulcros caiados, né, que por fora o mármore belo, né, por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Então traziam dentro deles aquelas informações que contradiziam aquilo que eles estavam aparentando ser. Então, muito cuidado com a hipocrisia. É isso que ele vem dizer. Porque se aquela bandeira que estava na Câmara dos Deputados estivesse na sinagoga, atrás daqueles que estavam pregando algo que realmente não eram, provavelmente ela também teria muita história para contar. E Jesus já sabia disso, ele conseguia penetrar na alma humana e perceber quais eram as reais intenções, quais eram as verdades que aquelas pessoas não traziam, né, e que deixavam escondidas. Então, em verdade, não há nada escondido que não venha a ser revelado. E é o que Jesus já dizia. E aquilo que você tenta esconder, quanto mais você tenta esconder, pior fica, porque você vai reprimindo aquele sentimento, reprimindo aquilo, e aquilo vai fazendo parte do teu inconsciente cada vez mais. Quando a proposta é trazer a consciência, para que a gente realmente saiba o que está acontecendo, realmente entenda o que é que nós precisamos nos modificar. E isso é necessário trazer para a consciência. E ainda ele disse em outro momento, em outra oportunidade: eu vos digo que, se eles, os discípulos, se calarem, as pedras clamarão. Então, se vocês não disserem aquilo que eu estou dizendo, não passarem para frente o que eu estou dizendo, falas de Jesus, as pedras vão dizer. Então aí vai haver um momento em que a mediunidade se avançará a tal ponto que as pedras vão dizer tudo aquilo que vocês não disseram. Então, não há nada que possa ficar oculto. Tudo aquilo que nós somos, em verdade, há uma multidão de testemunhas. E não são só os espíritos. Tudo aquilo que nós vibramos, o nosso sentimento, o nosso real desejo, fica extremamente mostrado. Apesar da gente fingir que não estamos percebendo, né? Porque nós socialmente colocamos as máscaras sociais, e passamos uma imagem de boas pessoas, de pessoas que já estão se modificando, e na verdade o que há dentro de nós nem sempre é o que nós somos de verdade. E Paulo de Tarso também disse isso. Olha só, então não é algo que é novidade, né? Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz ao que está em oculto, ao que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. O que a gente ouve falar no Espiritismo? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, cada um de nós receberá a recompensa daquilo que nós realmente somos. E não há mais a necessidade, e nem o porquê, porque agora nós já sabemos disso, de ficar tentando ser sepulcros caiados. Nós precisamos mudar essa ótica, porque já veio o Consolador Prometido dizer para nós que não adianta, que não se deve mais entrar por esse viés, porque nós estaremos enganando a nós mesmos. E mais cedo ou tarde, tudo estará descoberto. Aquilo que você deixa guardado no seu quarto será jogado para as casas. Então não adianta, é importante que desde já se faça essa modificação, né, essa mudança interior. E aí nós encerramos a fala com uma conversação do Haroldo Dutra Dias, em novembro do último ano, lá em Belo Horizonte, num trabalho que ele fez lá. Diz Haroldo: sem a assimilação dos conteúdos das esferas superiores, você não sobe degraus superiores. Não basta estudar o Espiritismo, se este estudo não mudar os seus paradigmas pessoais. O responsável para arrumar a bagunça é aquele que bagunçou,
mas nunca estamos sozinhos quando temos que reparar o que transgredimos na lei. Deus sabe que aquele que transgrediu a lei não tem condições de reconstruir sozinho. A fraqueza está na própria transgressão. Não há reparação que se opere sem a misericórdia divina. Então, apesar de nós termos assim os nossos arquivos com muitas informações e que nós com certeza gostaríamos de deixar oculto, é importante fazer com que os nossos próximos arquivos sejam de mudança dos nossos paradigmas pessoais. Então, que nós possamos fazer algo diferente, sabendo com certeza que nessa reparação, nesse voltar atrás e fazer um novo fim, nós não estamos sozinhos. Porque se nós estivéssemos sozinhos, com certeza nós não estaríamos onde estamos. Com certeza não teríamos alcançado o patamar e o nível evolutivo que estamos. Isso seria muito mais difícil para nós, porque Deus, nos conhecendo infinitamente a fraqueza, porque a própria transgressão é a fraqueza, sabe também que sozinho a gente não consegue ir para frente. Então, sempre é designado uns benfeitores, colaboradores, aqueles que nos amam infinitamente e que percebem as nossas necessidades e estão conosco nesse processo de trabalho. Então, tudo isso é a operação da misericórdia divina em nós, nesse processo reencarnatório, de reparar e de fazer tudo outra vez, em que pese a nossa psicometria não seja das melhores, a do passado. Mas que essa, quando formos verificados, fazendo esse scanner pessoal, individual, nós possamos então mostrar algo diferente, algo melhor, algo mais elevado. Eu gostaria também de deixar como final uma música, um vídeo, que vai fazer com que a gente se recobre esses ânimos e perceba o quanto Deus está conosco e nós estamos com Ele. Porque tudo que está no universo está conosco, assim como o que está em nós está também no universo, e tudo está em tudo. Então agradeço, já me despedindo, agradeço a atenção dos amigos e colocamos aqui então o nosso encerramento. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor.